inverno, tem que ficar atento. Nessa época a gente já sabe, né? Começa a mudar a temperatura. A gente aqui em Salvador não está acostumado com temperaturas abaixo de 28 graus. A gente já começa a sentir frio e as crianças também sofrem mais, né? Criança geralmente fica com mais questões respiratórias, os idosos também. Mas como é que a gente consegue perceber essa diferença, né? Quando é que esse problema respiratório é uma gripe que provoca ali até às vezes uma dificuldadezinha de respiração e acende essa luzinha amarela de que não é só isso, é um problema respiratório o que pede mais atenção, como a asma. Como é que funciona para identificar isso, doutor? Sim, então, na verdade, a asma ela é uma doença crônica, então ela tem sintomas recorrentes. Ela melhora e piora, dependendo da mudança de tempo, né, do clima, mais frio, o ar fica mais seco, então tende a irritar as vias aéreas. Então, sintomas recorrentes de tosse, falta de ar, associado a uma gripe, você já tem que ter uma atenção, porque gripe geralmente é vírus, né? Então, melhora em torno de 5, 7 dias. Agora, quando esses sintomas persistem por mais de 7 dias, ou eles recorrem, né? Melhora a tosse, daqui a pouco, daqui a uns dias volta de novo, 2 semanas depois retorna, né? Associada a chiado no peito e falta de ar, aí você tem que procurar a avaliação médica, com certeza. E embora seja muito comum, doutora, a asma é uma doença que pede muita atenção, né? Sim. Ela precisa ter esse cuidado. Tem gente que tem asma há muito tempo, que convive com isso. Eu já convivi com pessoas assim, que acabam normalizando um pouco. É claro que dá para ter uma vida normal, mas normalizando e não cuidando. Isso pode ser perigoso? Muito perigoso, porque assim, numa dessas crises de asma, né, o paciente pode ter uma insuficiência respiratória mais grave, né? E isso acontece muito. Muitos pacientes não têm o diagnóstico de asma, começam sintomas quando criança, mas eles não sabem do diagnóstico, eles não têm acesso a esse diagnóstico e chegam já no consultório adultos, já se adaptaram àquela condição de ficar com falta de asma com falta de ar, em determinadas situações, e aí só vai ter realmente acesso ao diagnóstico e ao tratamento correto na fase adulta. E isso, claro, à medida que o tempo passa, a asma ela pode ir progredindo e piorando, né? Piorando os sintomas com o tempo. E a gente vai se acostumando, o nosso corpo vai se adaptando, né? Então, às vezes, o que parece natural, não, eu estou sentindo só um pouquinho de falta de ar, um apertinho aqui no peito, vai sendo normalizado, né? Mas esse tratamento, quando ele começa na infância, ele é diferente de quando começa na idade adulta? São tratamentos diferentes, doutora? Na verdade, a base do tratamento é com medicação inalatória, ou seja, aquelas medicações que vão agir diretamente lá no pulmão, tá? Tem uma faixa etária que as medicações são um pouquinho diferentes, porque não pode, né, ainda para crianças menores de 4 anos, tem algumas medicações que são diferentes para adultos, mas no geral é medicação inalatória que vai diretamente para o pulmão e aí ela combate a inflamação dos brônquios, né? Que é o que acontece na asma, né? Dentre outras coisas. Então, essas medicações, elas vão desinflamando os brônquios e aí permitindo que o paciente respire melhor, que os brônquios, né, fiquem sem essa inflamação e, consequentemente, o ar possa entrar e sair dos pulmões com normalidade. Para quem tem alergia respiratória, tipo rinite, sinusite, eu estou nessa fila, que é uma fila grande, muita gente. A gente aprende desde muito cedo que poeira, bichinho de pelúcia, tapete, cortina, tudo que pode ali, né, ir acumulando ácaro, pode piorar um quadro de rinite alérgica, de sinusite. Com a asma, dá para fazer alguma coisa? Esses cuidados valem? Tem algo que dá para fazer no dia a dia que pode evitar que uma crise de asma aconteça, por exemplo? Com certeza. O controle ambiental faz parte do tratamento da asma, tá? Então, esses cuidados, boa parte dos pacientes com asma também tem rinite alérgica. Então, esses cuidados, eles são comuns. Então, evitar poeira, evitar mofo, né? Deixar o quarto arejado, evitar bicho de pelúcia
pelúcia ou cortina, tapete, aquilo que acumula poeira realmente no quarto, principalmente no local onde a pessoa, que é o local em que ela fica muitas horas à noite e fica exposta àqueles alérgenos que a gente chama, principalmente a poeira e o mofo. Além disso, na hora de, para quem tem, né, problema respiratório, asma, rinite, evitar varrer a casa inicialmente, com um paninho, passar um clássica, paninho, né? úmido, e depois, se precisar, mas inicialmente, né, passar um pano úmido para que aquela poeira não suba e aí o paciente respire aquilo dali. Gente, abre a janela da casa, abre a janela, deixa o ar entrar, deixa circular o ar, tem que ter todo o cuidado, né? E quem tem asma pode praticar esporte? Pode, com certeza. Agora, ele tem que estar com a asma controlada. Aí é que vem a importância do diagnóstico e do tratamento. Porque a partir do momento que ele não está com a asma controlada, ele vai ter uma limitação nas atividades dele. Ele vai para a academia, mas não vai conseguir, né, fazer todas as atividades, vai fazer uma corrida, vai cansar mais rápido. Então, ele precisa ter o diagnóstico, seguir o tratamento e aí, com certeza, com o tratamento, o paciente ele tem uma boa qualidade de vida, ele melhora dos sintomas, controla a doença e pode fazer, sim, atividade física, deve. Outra pergunta muito comum, essa você em casa tem? Com certeza tem, que é, a gente mora num lugar quente, muito quente, e aí ventilador, ar-condicionado, faz parte, né, do nosso dia a dia. Pode, não pode? Piora a asma? O que cuidados tem que ter com ar-condicionado para ter um uso tranquilo? Porque a pessoa tem asma, mas também tem calor. Como é que fica? Exato, no nosso clima, né, com esse calor e com essa umidade. Então, a questão é o cuidado mesmo da limpeza. Então, o ar-condicionado, periodicamente, a gente tem que limpar aquele filtro, né? Às vezes, até esses ar-condicionados com split, a gente tem que chamar um técnico para poder fazer uma limpeza geral periodicamente. E o ventilador, pelo menos aí uma vez na semana, tá limpando, passando um pano úmido, né? Para realmente não jogar diretamente aquela poeira, aqueles alérgenos ali na pessoa que tem já uma sensibilidade maior. Doutora, no seu consultório, quais são as principais dúvidas assim que aparecem ou as orientações que a senhora mais repete? Então, geralmente eles perguntam se o paciente se tem cura, né? Se a asma tem cura, se vai tomar o remédio para a vida toda, né? E realmente a asma ela não tem cura, ela tem controle. Mas com o controle o paciente tem uma qualidade de vida muito boa, né? Então a gente percebe que a resposta ao tratamento ela é muito grande. Então os pacientes melhoram